Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. A revista radiofônica da Jovem Pan que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, nosso bate-papo, hoje terça-feira, dia 30 de outubro de 2018, sejam muito bem-vindos. De olho em 2022, em passo estratégico para se credenciar como líder principal da esquerda no país, Ciro Gomes diz que oposição que nasce não se confunde com forças que só defendem a democracia ao sabor de seus interesses mesquinhos, inescrupulosos ou criminosos. De olho no apoio popular, presidente eleito Jair Bolsonaro afirma que vai indicar Sérgio Moro para o STF ou convidá-lo para assumir o Ministério da Justiça. Já já você vai saber o que o juiz federal pensa a respeito. Não saia daí. De olho no sexo, prestes a dar à luz, Isis Valverde revela que ela e o marido mantiveram o pique durante a gestação. Quais os cuidados a tomar durante a transa nessa condição? Quem responde é a nossa colaboradora sexóloga Paula Napolitano. Esses são alguns destaques do Morning Show que está abrindo as portas nessa terça. Bom dia, Paulinha. Você já está saltitante? Já estou aqui, Edgar. Para anunciar nossa hashtag para quem ainda não sabe. Isso Vamos mesmo. lá. Qual Hoje é? queremos que o FBI da internet, com seu alto poder investigativo, nos conte se vai rolar mesmo este casamento entre Bolsonaro e Moro. Será? Será que veremos o juiz federal dando expediente na esplanada dos ministérios ou na mais alta corte deste país, Edgar? Por aqui, Joel vai analisar também. É Bolsomoro o nome? Será? É isso aí. Chipamos. Hashtag Bolsomoro. O que é que vocês acham dessa ideia? Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. Eu sei que tem gif, tem meme, tem piada, mas pode ter opinião séria também, não é, Edgar? Pode, claro, Queremos sempre. os brasileiros aí avaliando esse chip. Hashtag Bolsomoro. E o meu caro espectador, meu caro ouvinte, também pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 11 931 17009. Diga aí pra gente o que você acha da ideia de Moro sair de onde tá, na primeira instância lá em Curitiba, e ir pro STF ou pro Ministério da Justiça, hein? É uma manobra esperta de Bolsonaro? E aí, conta pra gente qual é a tua opinião. É uma boa ou uma má ideia, hein? Quero saber. 11 931 7009 é o nosso número para você participar também interagindo com a gente pelo WhatsApp. No mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan, baixando é o vermelhinho da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para ouvir, para assistir, onde e quando você bem entender, tá certo? Também estamos no nosso portal, obviamente, jovempanfm.com.br. E também no nosso canal do YouTube, youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra pra você por lá. Deixa eu corrigir aqui o portal. É jp.com.br. Certo, Paulinha? Tá certo, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no nosso canal do YouTube. A gente já bateu 300 mil assinantes, Edgar. Olha é que muita maravilha. felicidade. Vamos aplaudir todas essas Vamos aplaudir! Quem ainda não se inscreveu, vai lá, dá um curtir, né? Liga o sininho pra não perder mais nenhuma live aqui do Morning Show. É isso aí, tem a nossa transmissão pelo canal youtube.com/morningshowjp, além da nossa presença nas mídias sociais, estamos no Instagram, também temos uma página especial no Facebook, passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Bom dia, Vinícius Moura. Bom dia, Edgar Piccoli. Beleza, vamos começar, rapaz, trocando uma ideia aqui. A gente vai abrir aqui na política. O candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, divulgou ontem em suas redes sociais uma mensagem intitulada, aspas aí, Meu Pensar sobre 2018, fecha aspas. Vini, quais os detalhes aí? O que disse Ciro Gomes? Já botou ali uma divisão entre a esquerda, delimitou o seu espaço, como é que é? Mandou recados, né, Edgar? Sem falar nomes, o Ciro fez uma reflexão aí sobre todo esse processo eleitoral. Ele que foi o terceiro colocado aí no primeiro turno. Ele que declarou aquele apoio crítico no começo ao Haddad, depois viajou para fora do país. Quando votou, não quis fazer um apoio mais explícito, né? Não quis dizer
que apoiava diretamente o Fernando Haddad, já se colocando aí como uma futura alternativa da esquerda. E agora ele colocou também essa nota, esse comunicado pelas redes sociais, Edgar, dizendo primeiro que, como bom democrata, um democrata verdadeiro, ele deve reconhecer aí a vitória do adversário, daquele que teve a maioria dos votos dos brasileiros, e deseja boa sorte ao Bolsonaro, com quem também promoveu vários embates durante o primeiro turno, para que ele possa fazer aí o melhor pela sofrida nação brasileira e que ele execute o mandato dele dentro das regras da Constituição e também do Estado Democrático de Direito. E aí no final ele dá 2 recados mais firmes, de que o presidente não pense em violar o respeito à nação, independentemente aí das críticas de grupos de oposição, e aí ele acaba citando também as minorias, e no final ele diz: essa oposição que nasce não se confunde com forças que só defendem a democracia de acordo com seus interesses mesquinhos ou crescentemente inescrupulosos ou mesmo despudoradamente criminosos. Essas foram as palavras de Ciro Gomes, e esse final, um recado claro aí, uma indireta bem direta também ao PT, né? A esquerda petista, que se vendeu aí como a única alternativa democrática contra o Bolsonaro. E é lógico que o Ciro Gomes ficou com essa mágoa aí de não ter tido um apoio claro do PT para se eleger presidente, né? Vou passar a bola para você, Joel, depois dessa informação trazida pelo Vini. O Ciro, indiscutivelmente, é um político habilidoso, assim, com essa carta, com essa mensagem que ele passa, ele já delimita um espaço ali, destacando ou intencionando destacar que ele se apresenta como uma alternativa diferente do que foi a alternativa até agora do PT, daquela velha frase, né, de tipo, oposição por oposição apenas, né? Ele mostra uma habilidade fazendo isso e tentando contemporizar e se lançar como um líder da esquerda aí. Pois é, Edgar, bom dia pessoal aqui, bom dia ouvintes. O Ciro Gomes, ele tá se mostrando e tentando se destacar do que foi essa tentativa de oposição que o PT fez ao longo da campanha. Primeiro, reconhecendo aí prontamente, e até com algum louvor, digamos assim, a presidência do Bolsonaro. Diferente do Haddad, que teve aquela coisa de não ligar, depois fez o tweet, o Ciro já chega, não, você recebeu esse honroso mandato aqui, não sei o quê. E respeitando, portanto, mostrando um respeito ao processo democrático e também, acho que é muito importante aí, mandando um recado claro de que ele não está vendo a sociedade como 2 campos inimigos e que o eleitor do Bolsonaro também não é o inimigo, é o povo brasileiro que deu o voto ao Bolsonaro e ele agora é o legítimo presidente. O Ciro está se colocando como oposição ao Bolsonaro, ele já tinha dito isso naquele videozinho dele, seria oposição a quem quer que fosse, está se botando como oposição ao Bolsonaro aí, mas você vê que isso aí fica quase em segundo plano. No primeiro plano, ele só deseja que o Bolsonaro faça um bom governo, enfim, ele tenta mostrar qualidades democráticas que, segundo ele, e pelo último parágrafo dessa carta, o PT não tem. Porque ele diz, olha, aqueles que encampam a luta pela democracia só de forma mesquinha, oportunista, às vezes até por interesses criminosos, muitas vezes. Quem é isso? Obviamente, como vocês disseram, é o próprio PT, que tentou ser o líder de uma frente pela democracia, achou que outras lideranças entrariam nessa mesma frente de luta dele, não entraram, FHC, Ciro Gomes não entraram, e a população vê, né? A população vê que é uma luta hipócrita pela democracia, porque o PT jamais prezou pela democracia e no pós-eleições continua não prezando com as declarações que a gente viu, com a birra do Haddad, com a postura que as lideranças do PT adotam sempre que perdem, né? E adotaram lá no FHC, adotaram depois do impeachment, adotam agora. Então o PT realmente não é um defensor da democracia e o Ciro está querendo se colocar como uma centro-esquerda, e acho que ele maneirou bem nas cores de esquerda, inclusive nessa carta, isso quase não apareceu, mas ele quer se mostrar como um líder de oposição ao Bolsonaro, mas ferrenhamente democrático. Coisa que o PT não foi e que a população já percebeu. Agora, Joel, eu queria te fazer a seguinte reflexão. O Ciro teve esse ano aí a sua terceira tentativa de se eleger presidente. Teve praticamente a mesma quantidade de votos que ele teve das outras vezes, ficou em terceiro lugar. E não se pode ignorar que, apesar da derrota petista, o PT mais uma vez conseguiu chegar no segundo turno, teve mais de 40 milhões de votos aí dos brasileiros. É ainda a maior frente de esquerda do país. Será que o Ciro, se distanciando disso, ele vai conseguir futuramente poder ter mais força do que ele saiu dessa vez?
É uma boa indagação do Vini essa daí, porque ele vai precisar contar com esses votos contar desses de votos quem votou no PT, com o próprio né? PT, com um acordo com o próprio PT, necessariamente lá na frente. Mas agora o papel dele é se destacar e ganhar uma força própria, uma força que ele ganhou nessas eleições. De fato, o resultado dele, se for ver nos números, não é tão diferente do que ele já teve outras vezes. Mas das outras vezes ele saiu, ele era só mais um. Dessa vez ele quase foi o nome para enfrentar o Bolsonaro, quase foi o nome de esquerda. Eu acho que ele saiu maior dessa eleição do que ele tinha saído em todas as outras que ele participou. Então agora ele está se classificando como o nome. O PT continua o grande partido, a grande força institucional da esquerda. Mas de nomes a esquerda está carente. Quem são os nomes do PT? Tem o Lula que está preso. O Haddad não conseguiu, se mostrou fraco, se mostrou... Alguém disse, e eu concordei, um bananão, assim, alguém que não tinha uma força própria, uma autonomia. Quem são os nomes, então? No PT parece que não tem ninguém. Então o Ciro Gomes vai tentar ocupar esse espaço. Boa, a leitura que eu faço é que ele, dessa forma, com essa declaração, ele amadurece a democracia. Ele fala que não é o quanto pior, melhor que vai valer nesse próximo pleito, por mais que ele discorde da posição ali. Bom, quem também se pronunciou ontem pelas redes sociais, como de costume, foi ele, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele agradeceu por um post de Fernando Haddad, em que o petista desejava sucesso ao presidente eleito. Vamos passar e dar uma geral em como foi a resposta do Bolsonaro, Vini? É isso, Edgar, rapidinho, né, depois que não teve aquela ligação, né, o Haddad também não mencionou aí o Bolsonaro no seu discurso de derrota, mas ontem, como ele mesmo disse, né, de coração mais leve, desejava lá com sinceridade que o Bolsonaro fosse aí o melhor, tivesse sucesso, né, e estimulasse o melhor de todos nós. Desejou boa sorte, diz que o nosso país merece o melhor, né, foram as palavras do Haddad para o Bolsonaro. O Bolsonaro retuitou a mensagem do Haddad e escreveu o seguinte, Edgar: Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras, realmente o Brasil merece o melhor. Ele aproveitou e deu uma casquinha ali. Aí tem um tonzinho, né, também, tirou irônico aí, tirou uma casquinha, mas achei boa a mensagem do Bolsonaro. Vamos girar o assunto? Paulinha, qual que é a polêmica da vez envolvendo aí o Pablo Vittar, ou melhor, a Pablo Vittar e os fãs do Jair Bolsonaro? Acho que não tem problema Vamos colocar falar... direito as Não, coisas. não tem problema falar o... Não, mas eu já né? vou logo me corrigindo. Não, mas não tem, Não porque quero encrenca a com ninguém. Pablo, ou o Pablo, ela não é vitória do trans. Bolsonaro acabou isso aí. A discussão é antiga, hein? Vamos lá. Bom, então, existiu aí uma fake news, Edgar, que teoricamente era um post de Pablo Vittar dizendo que deixaria o Brasil caso Jair Bolsonaro fosse eleito. Eu digo que isso é fake, Edgar, mas não sou eu aqui que estou concluindo, apesar de ter várias pesquisas na internet tentando ir atrás desse post, que nunca encontraram esse post. Eu digo porque a Pablo, a própria, fez um vídeo pro Quebrando o Tabu em que desmentiu essa fake news. Vamos conferir o vídeo, então. Essa daqui é a mais famosa e eu quero dar uma frisada nessa daqui pra ver se as pessoas entram na cabeça das pessoas. Cantor Pablo Vittar, cantora, me respeita a minha história. Cantora Pablo Vittar ameaça deixar o Brasil caso aquele lá ganhe. Pare de ficar indo na minha rede social falar pra eu arrumar minhas malas, meu amor, porque eu não vou embora do meu país. Eu nasci aqui, vou morrer aqui. E você já cuidou da sua vida? Um beijo. Tá vendo? Então, assim, esse foi um teórico post feito por perfil oficial da Pablo. Agora, ela desmentindo aí pessoalmente, gente, peraí, né? Então, nunca aconteceu essa fala, esse post. A artista nunca falou que deixaria o Brasil caso o Bolsonaro fosse eleito. Quando eleito Bolsonaro, Pablo fez um post, a gente até mostrou aqui ontem no Morning, que era de um arco-íris, dizendo, eu resisto. Depois desse post, já começaram ali nos comentários a pipocar eleitores do Bolsonaro dizendo, querida, vai embora agora, pega suas coisas e vai pra Cuba, vai pra Venezuela, aqui não vai ter mais lugar pra isso, sabe? Começaram ali já as cobranças no sentido de faça suas malas e vá embora, já que você disse que faria isso, né? E aí a Pablo foi lá e já deu uma indireta, querido, uma resposta com um pouco de humor, como é peculiar a artista, a gente já assistiu aqui o vídeo e viu o tom que ela dá para essas fake news. Ela publicou uma foto dela ali e a legenda é a seguinte, querido, não vou deitar, né? Não vou deixar o Brasil, não vou me deitar aí a essas opiniões que estão surgindo. Tá rolando
o maior confronto lá nos comentários entre as pessoas que dizem vai embora, você falou sim que ia embora, e os fãs dizendo, gente, nunca falou, para de vir aqui no perfil do artista mandar o seu hate. Então tá a maior discussão ali acontecendo dentro do perfil da Pablo Vittar, que na verdade, Edgar, não sei se está muito preocupada, está mais comemorando o lançamento aí do seu novo álbum Não Para Não. Pra ela até que é bom, né, gerar esse burburinho. Será que não é bom? Assim, gera mais ainda interesse público, gera mais visualização, gera mais visibilidade pra ela. E é uma polêmica falsa, né? Uma polêmica fake que se criou com base numa informação original falsa. Assim como eu vi outras também. Tinha que o Catraca Livre ia fechar, que o Quebrando Tabu ia fechar se o Bolsonaro ganhasse. Aí todo mundo falava, puxa, eu ia anular, mas agora eu vou de Bolsonaro. Eu pensava que acabava tendo esse efeito, era meio piada, assim, mas obviamente todos falsos também. E quem que sai ganhando aí? Bom, a Pablo Vittar sai ganhando um pouco de fama. Pro bolsonarismo também alimentam aí seus fanatismos internos e suas brigas e sua motivação de ir lá discutir com estranhos na rede social. Pra cultura brasileira normal, que gostaria de seguir a vida, conhecer a verdade, trabalhar, não sei se é tão produtivo. E aí, Vini? Não, só me lembrei também que a gente tava falando agora do Ciro Gomes, né? E o Ciro, no primeiro turno também, em campanha, falou que se o Bolsonaro ganhasse, ele largaria a política, né? Ele falou de verdade, ele falou mesmo. Falou mesmo, mas o que não vai acontecer, claro, né? Agora, essa história da Pablo Vittar já é antiga, né? Sempre alguma coisa relacionada ao Bolsonaro, né? Teve aquela vez que o perfil dela, acho que no YouTube também, acabou sendo apagado, hackeado, alguns vídeos. Eu não sei porque que as pessoas se incomodam tanto também. Muita coisa é criada, muita coisa é inventada. Ela é o ícone maior das fake news. Tinha aquela fake news dela que juntava todas as paranoias da direita ali. Pablo Vittar recebe dinheiro da Lei Rouanet pra fazer um programa infantil na Globo. Exato. Nesse vídeo do Quebrando Tabu, ela cita todas essas fake news bem famosas. Então, além de ganhar 50 milhões, também apresentação de um programa infantil. Pra propagar o kit gay. Canonização no Vaticano, como tinha muita coisa mesmo. R$50 com ela. Ela falou que gostava mais se fosse a de 10, porque passava na mão de mais gente. Olha. Ela responde com muito humor a tudo isso. Ela manda bem aí. E ela encarna muito dos medos dessa... Esse pessoal que faz isso com ela, Joel, acaba levantando ainda mais o nome dela, acaba promovendo ainda mais. Porque, por exemplo, vamos falar de música de Pablo Vittar. Quais são as novas músicas? Isso aí, esse álbum faz novo. tempo que não tem um hit novo de sucesso. Então, essas polêmicas acabam fazendo com que ela fique ainda mais nos holofotes aí. Falado. Vamos em frente aqui no Morning Show, vamos girando o assunto. Ainda vamos falar de política agora. Em uma série de entrevistas na televisão, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, disse que vai conversar com Michel Temer para tentar aprovar pelo menos parte da reforma da Previdência ainda neste ano, ou seja, durante o mandato do MDBista. Vamos a Brasília agora conversar com Zé Maria Trindade. Zé, essa declaração embute aí uma mudança de rota e eu queria a tua análise a esse respeito. No início de outubro, o então coordenador político da campanha de Bolsonaro, o deputado Onyx Lorenzoni, havia declarado que o assunto só seria discutido depois da posse. Mas essa coisa em política parece que tem um dinamismo muito peculiar, né, Trindade? Bom dia. Pois é, a política é móvel como o tempo, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a reforma da Previdência é polêmica e divide qualquer governo. Por isso mesmo, deixaram para discutir esse assunto depois da eleição e depois do segundo turno. Eu mesmo ouvi, numa entrevista que eu fiz com o Jair Bolsonaro, de que ele tentaria aprovar pelo menos parte da Previdência ainda neste ano. Ele me disse que seria o primeiro passo. Só que alguns integrantes aí do grupo Bolsonaro entendem que se não tem essa história de primeiro passo, se aprovar um pedacinho agora, inviabiliza a aprovação de uma reforma maior no ano que vem. E é por isso que o Onyx Lorenzoni, que é um homem forte da política, né, tenta deixar para aprovar um projeto muito maior no ano que vem. O projeto que está pronto foi o enviado pelo presidente Michel, já ia chamar ex-presidente. Já está pronto. Compreensível, Zé. Já passou pela parte de comissão, está pronto para votação. Só que ele tira militares, o grupo Bolsonaro quer incluir os militares na reforma da Previdência e mexer numa parte muito sensível, que são as previdências, né, são as aposentadorias sem contribuição. E aí estão o negócio de
de contribuição continuada, ou seja, aposenta quem chega a 70 anos sem renda, né? E ele não precisa ter contribuído. E também a aposentadoria rural, fundo rural. Então isso deve ser mantido, porém não se trata de previdência, o conceito aí muda, porque previdência é quando você contribui e aposenta. Esta é a grande primeira polêmica aí do governo Bolsonaro, que divide, inclusive, seus integrantes, né? E o Joel, você viu, tem essa questão, que eu acho que é uma diferença já entre as duas propostas aí, a reforma completa ou a reforma parcial, nesse momento, que é a aposentadoria dos militares, né? Que o Zé se referiu aí. E que é interessante querer incluir também os militares na reforma da Previdência, seria um ganho para o Brasil. Agora, a reforma do Michel Temer já passou pela comissão, está pronta para ser votada no Congresso, e se for aprovada, ela já dá um bom respiro aí de uns 5 a 10 anos para o governo, nessa coisa do ajuste fiscal. Ela já ajuda bastante a situação do governo, o governo vai poder se dedicar a outras coisas, e olha, no Brasil não faltam prioridades para o governo olhar agora e coisas que ele vai ter que discutir junto ao Congresso e fazer. Então ainda me parece uma boa ideia sim aproveitar para aprovar essa reforma, porque discutir uma nova vai envolver muito tempo, muita discussão. O Bolsonaro pode até chegar, graças ao Paulo Guedes ali, com um plano bastante ambicioso de reforma da Previdência, mas dificilmente ele vai passar desse jeito, vai ter que negociar muita coisa, mudar muita coisa ainda. Não sabemos se o resultado final sequer vai ser melhor ou pior desse que está aí. Esse que está aí é imperfeito? Sim, é imperfeito. Vai resolver a Previdência de uma vez por todas até nunca mais? Não, não vai. Vai ser necessário novas reformas daqui a alguns anos. Agora, ele já faz um trabalho importante para agora. Sim. E as nossas emergências estão acontecendo agora. Por isso, eu pensaria que seria bom se o novo governo não perder esse tempo. E como o Bolsonaro falou, aproveita esse tempo de agora. Será que dá para aprovar na Câmara agora? Vamos ver. Com relação às partes, daí realmente o Trindade levanta aí um bom ponto aí, né? Talvez aprovando uma parte agora, a outra não consiga mais. Isso tem que ser visto. Mas se for possível aprovar agora, e há no Congresso atual já um consenso de que é necessária sim a reforma da Previdência. Essa aí provavelmente poderia ter sido aprovada até pelo Temer, não fosse toda a crise política na qual ele se meteu. O próximo Congresso vai ser ainda ideologicamente mais favorável. Então também vai ser possível aprovar no primeira parte aí do mandato. Mas já está pronta, está na linha é só chutar. Zé, será que vai, pra gente fechar esse assunto rapidamente, Zé, será que vai ter vontade política? Porque, por um lado, tem que haver uma vontade para que isso aconteça nesse restinho de mandato que tá valendo ainda, né, Zé? Ninguém entregou ainda o bastão, passou o bastão adiante, né? Eles estão com o mandato ainda até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, né, Zé? Ninguém largou osso assim, não. Vai até o finalzinho. Dia 1º de fevereiro é que chegam os novos, né? É preciso ter vontade política. Há uma expectativa de poder e isso é muito importante. São deputados que não foram reeleitos e que estão querendo mostrar serviço. Por exemplo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, né, que tem ali os últimos dias como presidente do Congresso e está disposto a ir em frente, dizer, olha, eu existo, eu estou aqui. O Congresso ele é movido exatamente por vontade política. Eu costumo dizer que se marcar uma reunião da Comissão Mista de Orçamento para o dia 25 de dezembro de madrugada, com certeza terá quórum, estarão lá os deputados, senadores, assessores, lobistas, todo mundo lá. Eu não sei porquê. E aí, como diz o Augusto, né? É preciso dizer, atenção, essa frase contém ironia. Ô Zé, outro assunto que eu quero tratar com você é a pretensão do presidente eleito, Jair Bolsonaro, indicar o juiz Sérgio Moro ou para um cargo, ou para um posto no STF, ou como no cargo de ministro da Justiça. Agora, o que eu acho que todo mundo quer saber, ô Zé, é que o que o Moro pensa disso. Você já investigou por aí? Já sabe alguma coisa para nos adiantar? Já. Olha só, é diferente porque nesta altura, em outros anos, né, em outros governos interinos, né, a gente ficava especulando, nós é que ficávamos especulando quem ia ocupar o quê e qual partido indicaria qual ministério. Agora a especulação vem do próprio presidente eleito, né? Porque, na verdade, ele não confirmou, ele especulou que convidaria, não convidou ainda, o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, e se ele não quisesse, posteriormente para o Supremo. Sérgio Moro disse, inicialmente ele falou que não há o que comentar. Verdade, porque não houve a oficialização do convite, né? Mas ele diz para interlocutores que aceita de bom grado participar do Supremo Tribunal Federal. Isso é natural, ele é um juiz. E o ápice da carreira de um juiz é o Supremo, né? E sinalizou que aceitaria
também participar, não descarta, participar do governo Bolsonaro. A marca Sérgio Moro no Ministério da Justiça seria uma vacina contra a desconfiança de quebra democrática ou mesmo desobediência da Constituição. Bolsonaro não é bobo não, viu? Olha o que ele disse aqui, vamos colocar para os ouvintes acompanharem aí com exatidão sobre o assunto que a gente está falando. O juiz Sérgio Moro é um símbolo aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um homem que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir na padaria sozinho ou ir passear com a tua família no shopping sem ter um enorme aparato de segurança ao teu lado. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim, pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil. É um homem que tem um passado exemplar no combate à corrupção. Em qualquer uma dessas duas casas, ele levaria avante essa sua proposta. E a corrupção tem que ser banida aqui do Brasil. Ninguém suporta mais conviver com essa prática tão nefasta. Tá aí a fala do presidente eleito Jair Bolsonaro, concedida ao Jornal Nacional da TV Globo. E aí, Joel, vamos para o teu comentário aí sobre o que falou o Bolsonaro nesse convite aí ao Sérgio Moro, que não foi feito oficialmente ainda, como destacou o Zé, mas o que você acha dessa ideia? A gente tinha comentado aqui outro dia, né? O Sérgio Moro, ele tem algumas qualidades que acho que hoje em dia seriam boas no STF. Ele é, por um lado, um juiz que segue rigorosamente a lei. Eu imagino que ele deva ter esse entendimento rigoroso na hora de interpretar a Constituição também, ou seja, vai interpretar na direção de maior rigor no tratamento dos condenados por corrupção e, por exemplo, na prisão em segunda instância. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, dado que o STF adquiriu também um caráter político, um caráter que precisa falar à nação, que precisa estar presente na discussão pública, ele já é alguém que encarna isso enquanto juiz. Hoje em dia já tem esse lado também, né? Alguém que já se acostumou aí, usou com bastante discrição, que eu achei de uma seriedade, um exemplar da parte dele, nunca tentou usar a mídia a que ele tem acesso como palanque político, mas é alguém que está aí nas vistas da população e que passa confiança para a população, uma confiança simbólica e que é importante para o Brasil. Por outro lado, tem um risco, né? Se você tirar ele da Lava Jato, talvez a própria Lava Jato se enfraqueça aí. Vamos lá, Trindade, o nosso último assunto aqui pra gente tratar nessa manhã no Morning Show é também na entrevista que Bolsonaro concedeu ao Jornal Nacional. Ele se disse totalmente favorável à liberdade de imprensa, mas fez a ressalva de que a imprensa que se comportar mentindo descaradamente não terá o apoio do governo federal. O presidente eleito voltou a criticar a Folha de São Paulo. Ele corrigiu uma declaração anterior de que a publicação merecia acabar. Abro aspas aí para o que disse o Bolsonaro. Não quero que acabe, mas se continuar a se comportar desse jeito, não terá apoio do governo federal, fecha aspas. Por apoio, entendam aí, grana, dinheiro, a publicidade estatal do governo. O capitão reformado reclamou de uma reportagem do jornal segundo a qual ele manteria uma funcionária fantasma. A Folha de São Paulo rebateu dizendo que a reportagem não mentiu ao noticiar que uma assessora parlamentar dele vendia açaí em Angra dos Reis no horário do expediente na Câmara. Zé, vamos lá, o seu comentário para a gente fechar a participação aqui no Morning Show. Pois é, olha, em Nova York, participando lá de uma conversa com ONGs responsáveis por liberdade de imprensa no mundo inteiro, eu vi um mapa lá do Brasil e cinzento, que ia de branco a preto, assim, quando preto era com restrição à liberdade de imprensa. Eu falei, mas no Brasil há uma liberdade de imprensa. E me responderam que não, porque aqui o poder econômico interfere muito na imprensa no dia a dia. E Bolsonaro admitiu ali numa entrevista tensa, né, nervosa, eu achei a entrevista muito nervosa, os dois ali, né, tensos, a Renata também e tal, ele admitindo que vai usar as verbas públicas para, enfim, responder a veículos de comunicação que agradam ou não. Isso não é bom, mas ele também tem razão de estar magoado porque houve, né, matérias negativas onde só um veículo publicou, o que indica que realmente não foi um ataque geral à imprensa. Mas, de qualquer maneira, é o uso do poder que ele tem como presidente da República contra um veículo de comunicação.
Ah, legal, Trindade. Quem Fala, se Vini. manifestou com relação também a essa entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional foi o ex-governador de São Paulo e também foi candidato à presidência, Geraldo Alckmin, né, dizendo que o Bolsonaro já começou mal, que o discurso de liberdade acabou ficando só ali no início. Ele diz o seguinte: os ataques feitos hoje pelo futuro presidente à Folha de São Paulo representam um assinte a toda a imprensa e a ameaça de cooptar veículos de comunicação pela oferta de dinheiro público. É uma ofensa à moralidade e ao jornalismo nacional. E ele complementa: é pretender substituir a liberdade de imprensa pelo clientelismo de imprensa. Alguns fazem críticas aos seus críticos porque não conhecem seus próprios limites. O futuro presidente vai ter de conviver e de respeitar todos, em especial os que a ele dirijam críticas. O Alckmin aponta aí, Vini, nesse tweet que você trouxe pra gente, uma contradição a quem pretende mudar o modus operandi do toma lá da cá, né? Que é em outro âmbito, é um braço do toma lá da cá também, dizer o seguinte: olha, se você não se comportar direitinho, o que ele chama de mentira, às vezes pode ser muito relativo, né? E veja só, a gente... Eu não vou mandar dinheiro pra você, olha, da publicidade oficial. Sempre aconteceu, só que não às claras, Sempre aconteceu, não. Era exatamente o que o PT fazia e todo mundo criticava, com razão, o PT. O PT alguma vez passou uma lei de censura? Não passou. Mas um erro não justifica o outro, Eu não né? tô justificando, pelo contrário, tô condenando os dois. O PT interferia na liberdade de expressão justamente dessa maneira, usando a verba de publicidade federal, que é cada vez mais importante nas publicações. Por quê? Porque já proibiu propaganda de bebida, já proibiu propaganda infantil. A publicidade é cada vez mais restrita. A verba do governo federal, do governo de maneira geral, acaba sendo cada vez mais importante nos orçamentos de jornais e revistas. Um governo sério, justo, que preza a liberdade de expressão, vai alocar essa verba de acordo com critérios técnicos, ou quais são os meios que a gente vai se divulgar mais. Eu até acho que é interessante pensar, será que o governo federal precisa ter propaganda? Será que precisa ser tanto dinheiro? Isso é uma boa pergunta. Agora, dado que ele tem, quando ele usa o critério político, eu vou dar mais dinheiro pra quem tá do meu lado ou menos dinheiro pra quem tá do outro, aí ele está violando a liberdade de expressão de uma maneira abjeta, vergonhosa. O Geraldo Alckmin descreveu bem, gostei dessa definição, clientelismo de imprensa, é isso que ele tá fazendo, é o que o governo PT fez e foi criticado com razão. O Bolsonaro tá se mostrando com essa declaração ser igualzinho ao PT. Se você gostava do que o PT fazia, você vai gostar do Bolsonaro. Se você condenou o que o PT fazia, é melhor você condenar o Bolsonaro agora também. Trindade, parece que tem certos vícios do mecanismo aí que não são muito fáceis de serem curados, hein? Quer saber? A história é a seguinte, tem que acostumar aí com essa história do Bolsonaro aberto. Ele apenas disse o que todos fazem e ele aquela franqueza dele, ele acaba sendo o primeiro a falar uma situação que todos fazem, ninguém nunca foi para frente do Jornal Nacional dizer, não, vou fazer sim. Essa é a diferença. Não sei se a gente tem que se acostumar com a franqueza ou encarar isso como um problema que acontece e como é que isso pode ser contornado. Eu acho que é mais uma questão nesse sentido. Falou, Zé. Vai lá. Eu acho o seguinte, que ele falou, verbalizou, que ninguém, nunca, nem governador, nunca, nenhum prefeito, nem governador, nem presidente da República foi tão claro ao dizer isso, que todos condenam, mas que é uma medida comum em todos os governos, né? Precisa acabar e ver mesmo critérios técnicos, como disse o Joel. Você tem tantos ouvintes, você tem tantos anúncios, e é assim. Ô Zé, agora me surgiu uma questão que eu coloco pra você, a gente tem um tempinho ainda que pequeno, que é o seguinte, essas práticas, muitas vezes contidas no regimento, aquelas famosas frases que a gente ouve a respeito de certas condutas dentro do governo, olha, isso é legal, mas é imoral. Tô me lembrando aqui da distribuição de verba pelo governo Michel Temer na ocasião da votação ali, para não incriminá-lo, enfim. Essas práticas são legais, mas são imorais. Mas são ilegais também, porque o dinheiro público tem que ser usado de uma forma indiferente para quem quer que seja, né? E uma fala de um presidente eleito é uma sinalização para todo o governo, para todas as estatais. Na verdade, ele decretou ali que determinados veículos de comunicação não devem receber nenhum tipo de incentivo nem verba pública de nenhum estatal e de nenhum governo, né? Já houve casos, Edgar, em que o governo da Bahia proibiu empresários de anunciarem em determinado jornal, para você ter uma ideia.
Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Bom dia para você aí em Brasília. Bom trabalho. É isso, muito bom dia a todos. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Oceans of doubts and you just can't see the light. It's dark outside, thoughts running by, there's no peace inside your mind. Feels like we're stuck and there's nowhere else to hide. It's dark inside, trying to reach for the sun that's gonna rise. We're allowed to feel like we're not ready to play, but life doesn't care, it pushes you anyway. You're allowed to cry, this is how we grow. Every day a different finish line. Ready, set, go. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. Oceans of doubts as we go against the tide. It's dark inside, fears that keep building up. Yes, they keep building up. We're allowed to feel like we're not ready to play, but life doesn't care, it pushes you anyway. We're allowed to cry, this is how we grow. Every day a different finish line. Ready, set, go. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. I won't stop, even if you fall. The time is now, I will fear no more. Estamos de volta com o Morning Show nessa terça-feira com mais uma notícia envolvendo o nome do presidente eleito Bolsonaro. Vini, quem foi o jogador, quero saber, todos queremos saber, que inspirou o nome do presidente eleito, hein? Jogador do palestra. Eu ia falar o Jairzinho da Copa de 70, Não. mas ele já era velho. Né? Não foi o Jairzinho, pai do técnico do Corinthians, Jair Ventura, mas foi um jogador do Palmeiras que foi o meia esquerda, viu, Edgar? Não foi o meia direita, não, foi o meia esquerda. Jair Rosa Pinto, que nasceu em 1921 e morreu em 2005, foi capitão palmeirense na conquista da Taça Rio em 1951 e acabou inspirando aí esse nome dos pais do Bolsonaro em darem esse nome aí para o filho dele. Nós estamos vendo uma imagem agora dele de pé, ele que era considerado ali um líder dessa equipe, tá ali o Roberto Catani também, né, e ele tá dando uma bronca ali no vestiário, né, isso aí foi numa final estadual contra o São Paulo, o time tava perdendo e aí depois acabou tendo essa virada. Então, ele é considerado aí um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, marcou 71
gols em 241 jogos. E tinha essa característica de liderança. Mas melhor para falar desse jogador histórico aí do Palmeiras, ninguém melhor que Mauro Betting, né? Edgar, comentarista aqui da Jovem Pan. Palmeirense. E sabe tudo da história do Palmeiras. Estudioso do Palmeiras. E aí, Mauro, quem era Jair Rosa Pinto? Bom dia, Morning Show. O futebol brasileiro que deu ao planeta o Rei Pelé, também deu o príncipe Jajá, Jair Rosa Pinto, o craque de Barra Mansa. De lá saiu para o Madureira, onde formou com Lelé e Isaías os 3 patetas. Os 3 foram pro Vasco. Do Vasco, Jair foi pro Flamengo. Do Flamengo foi para a seleção brasileira vice-campeã do mundo em 1950, quando ele já era Jair Rosa Pinto do Palmeiras. Jogou de 49 a 55, deixou o Palmeiras pelo Santos, depois ele foi pro São Paulo, pra Ponte Preta e encerrou a carreira brilhante como um dos maiores armadores de todos os tempos. E em 55 ele deixou o Palmeiras para ir pro Santos, logo depois do nascimento de Jair Messias Bolsonaro, que tem o nome de Jair e homenagem ao cracaço do Palmeiras, da seleção brasileira e de todo o futebol brasileiro. Um dos grandes armadores, quem diria, canhoto, que batia muito forte, mesmo com os gambitinhos, mesmo com umas pernas de passarinho, como dizia o seu grande companheiro Oberdan Catani na época do Palmeiras. Jair Rosa Pinto, um dos maiores armadores de todos os tempos. Aí, grande Mauro Betting. E olha só, apesar do Jair Bolsonaro não jogar pela esquerda, Edgar, a gente espera que ele tenha a mesma liderança que o Jair Rosa Pinto do Palmeiras. Vamos em frente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou em suas redes sociais nessa segunda-feira que teve uma conversa muito boa com o Jair Bolsonaro. Vamos ao conteúdo deste bate-papo. Foi protocolar ou se estendeu além do protocolo, Paulinha? Bom, a primeira notícia que a gente teve dessa conversa veio pelo próprio Bolsonaro numa daquelas lives que ele fez, né? Logo depois de eleito. Eu até separei o trechinho do vídeo em que ele conta aí dessa ligação do Trump. Vamos relembrar. Acabei de receber ligação de alguns líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte e obviamente foi um contato bastante amigável. Nós queremos sim nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Por isso, a necessidade de termos um bom ministro das Relações Exteriores que converse com o mundo todo, pensando então num projeto de o Brasil fazer comércio. Logicamente, sem prejudicar o nosso empresário, o nosso industrial aqui no Brasil. Buscando então parcerias com esses países, de modo que a nossa economia comece realmente a andar. Então, Ed, depois a Sarah Sanders, que é a porta-voz da Casa Branca, confirmou essa conversa, disse que os dois expressaram um forte compromisso de trabalhar lado a lado para melhorar as vidas dos povos dos Estados Unidos e do Brasil e como líderes regionais das Américas. Aí muita gente até ficou perguntando como é que eles conversaram, quem foi que intermediou essa conversa, se o Bolsonaro fala ou não inglês, e aí até surgiu a informação do Gustavo Bebiano, que é o presidente em exercício do PSL, de que quem traduziu a conversa foi um menino chamado André Marinho, que é filho do empresário Paulo Marinho, que estava lá na hora dessa ligação. O Bolsonaro fez um tweet pro Trump dizendo da ligação, da parabenização que ele recebeu e disse assim: manifestamos o desejo de aproximar ainda mais essas duas grandes nações e avançarmos no caminho da liberdade e da prosperidade. E aí na segunda-feira o Donald Trump fez um tweet, ele não chegou a responder exatamente no arroba do Bolsonaro, mas ele comentou também essa conversa, disse, tive uma conversa muito boa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu sua corrida por uma margem substancial. Concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração no comércio, exército e tudo mais. Excelente ligação, desejei a ele os parabéns, Edgar. E aí, eu não sei o que isso quer dizer exatamente, considero algo assim de amigável e bastante comum, né? Um líder telefonar para o outro e, enfim, parabenizar aí por ter sido eleito. A política internacional brasileira mudou a partir do governo Michel Temer, lá com o Serra no início, à frente do Ministério das Relações Exteriores, e depois o Aloysio também seguiu adiante. Ô Joel, eu queria saber o que você acha, qual deve ser a política externa do governo do Bolsonaro, principalmente a partir desse afago inicial do presidente americano Donald Trump e dos negócios que o Brasil tem com a China, né? E Estados Unidos e China são ali, digamos, rivais comerciais. Exato, nessa guerra e o Brasil no meio, porque para o Brasil os dois são muito interessantes.
O presidente ligar para o outro na vitória é comum. Agora, existe um claro alinhamento ideológico entre o Trump e o Bolsonaro. Ambos representam aí essa nova direita mundial que está surgindo aí e que tem tido algumas vitórias aí em países importantes. A presidência do Bolsonaro vai marcar uma quebra ainda mais forte que a do Temer com o que era a política externa brasileira dos governos PT, que olhou muito para o Mercosul, por um outro período tentou só trabalhar mais com países do chamado eixo Sul-Sul, nações mais pobres, em desenvolvimento, Irã, por exemplo, países africanos. E agora o Brasil vai ter um olhar menos, pode ter, eu espero que tenha, na verdade, um olhar menos ideológico, mais pragmático, focando mais no nosso ganho econômico. Vamos fazer acordo de comércio com países ricos, por exemplo, que vão nos dar muitos ganhos comerciais e econômicos aí. Não é uma bandeira tão fácil, porque há setores, por exemplo, do empresariado brasileiro, da indústria brasileira, que tem alguma resistência ainda à ideia da abertura econômica. Mas acho que é possível sim fazer tratados comerciais bilaterais, como o Paulo Guedes vem querendo, de comércio com outros países, isso pode dar ganho sim. A gente vai olhar um pouco menos para o Mercosul, um pouco mais para o resto do mundo. Agora, o risco é o Brasil virar apenas um país subserviente à política externa americana. Um aliado aí para cooperar com os Estados Unidos em ações militares, por exemplo, talvez na Venezuela até. Não tenho opinião formada sobre o tema, não sei se é uma boa ideia, especialmente para o Brasil agora topar uma ação militar aí que vai envolver recursos e tudo, mas haver um plano mais concreto. E o outro risco, por fim, está se criando um pouco entre partidos dessa nova extrema-direita e governos alinhados a ela, um novo movimento mundial de nacionalismo. Eles se chamam de soberanistas, mas com teses e propostas nacionalistas. O Trump representa, em parte, isso no governo dele, embora a política externa americana ainda não seja propriamente nacionalista. E há um risco aí, há setores ligados ao bolsonarismo, ao governo Bolsonaro, que tem essa cabeça também. E daí eu veria como um risco maior. Mas a princípio, se a gente seguir o que o Paulo Guedes vem falando, é uma boa ideia. Vamos tornar o Brasil um lugar mais aberto, mais integrado à economia mundial. Há muitos ganhos a ser tido com isso. Europa, Estados Unidos e o governo Bolsonaro pode ser uma boa oportunidade de perseguir isso. Ô Joel, e especificamente, você já falou um pouquinho, mas queria que você avançasse um pouco mais, especificamente com relação ao Mercosul. O Paulo Guedes deu uma resposta à la Bolsonaro, né, em entrevista, na última entrevista concedida aí, que ganhou destaque, que ele disse, não, o Mercosul não é prioridade. O Mercosul, inclusive fazendo aí o Bolsonaro, falando, ele falou firme, ele falou como deve ser e tal. E, inclusive o Bolsonaro, nesta mesma fala, disse que pelas regras a Venezuela teria até que estar fora do Mercosul. Ele que já flertou ali talvez por identidades militaristas ali, né, com o Hugo Chávez, agora faz uma colocação contrária, né, pela postura atual da Venezuela frente ao mercado comum na América do Sul. Exato, e o Mercosul, além de um possível problema ideológico, o Mercosul também sempre foi marcado pelo individualismo dos membros. Então mesmo a nossa relação com a Argentina, por exemplo, nunca houve o verdadeira liberdade de comércio que a gente esperaria. Os países do Mercosul foram justamente os que prosperaram menos e que tiveram mais crises aí do nosso continente. Você vê que a aliança do Pacífico ali, do país como o Peru, e eles estão crescendo mais. Como é que o Brasil e os países do Mercosul ficaram para trás? Então, quer dizer, é um bloco que realmente está muito estagnado, preocupado com questões políticas. Essa questão da Venezuela é um pepino enorme e, enfim, estaria na hora sim do Brasil olhar para fora do bloco do Mercosul. Vini, vamos lá, vamos falar dos movimentos marcados pela esquerda aí, pros atos, né, pelo Brasil todo no dia de hoje, atos que ditos pela democracia. Vamos falar um pouco a respeito disso? Isso, serão atos aí promovidos até pelo Guilherme Boulos, né, que foi candidato pelo PSOL, líder do MTST, e que agora, a partir de agora, já está nas ruas aí em diversas cidades com esses atos aí a favor da democracia e contra Jair Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro não esteja ainda na presidência, né? Mas o Boulos gravou um vídeo dizendo que a eleição foi marcada aí pelo medo, pela intolerância, pelo ódio, que o Bolsonaro venceu porque espalhou mentiras pelo WhatsApp, aquela coisa da denúncia da Folha, porque se escondeu dos debates, e que ele é sim uma real ameaça à democracia. E aí ele diz que tá criando aí essa frente ampla pela democracia com aqueles que no segundo turno se colocaram no lugar certo da história. Vamos ver o vídeo. E é importante que aqui se diga e se reafirme: vai ter resistência. Entre a prisão e o exílio, nós escolhemos as ruas. E já na próxima terça-feira,
o povo sem medo vai às ruas de várias cidades do país para afirmar o nosso compromisso com a democracia e com nossos direitos. Jair Bolsonaro não é o dono do Brasil e não vai silenciar as nossas vozes. Essas nuvens cinzentas de intolerância e de violência vão passar mais cedo do que muitos imaginam. Apesar de você, Bolsonaro, amanhã vai ser outro dia. Até lá, nós vamos estar com coragem nas ruas desse país, lutando por democracia e por nossos direitos. O Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. Vamos à luta. Tá aí, Edgar, o terceiro turno aí das eleições, né? Parece que os caras estão ainda num tom de campanha, né? De candidatura. Sim. Eu queria te ouvir, Joel. Esse movimento imediatamente após a eleição denota que tipo de estratégia para você? O que você pensa a respeito? Está dentro do jogo democrático ou digamos, a esquerda se posicionando? Porque não existe nada, a princípio, além do que foi dito na campanha, em termos de programa, em que a esquerda pode discordar do Jair Bolsonaro, não tem nenhum ato realizado concreto, porque o governo dele ainda não começou, para que haja uma movimentação contrária, uma reivindicação contrária nas ruas. A que se deve esse ato imediatamente após a eleição se definir, Joel? Não teve atos de governo, obviamente, mas tudo que o novo governo já sinalizou, as pessoas que estão junto dele, as declarações do Bolsonaro dão claramente uma certa agenda de uma direita bastante acentuada. E é evidente que os partidos de esquerda convicta e os movimentos sociais, como o MTST, vão estar contrários a esse governo. Então eu não vejo com preocupação e nem como uma quebra democrática, nada disso. Está dentro do jogo. Não é porque o presidente venceu que agora todo mundo, até quem é radicalmente oposto a ele, vai dizer, não, lindo, agora vamos... Imagina se o Haddad tivesse ganhado. Você acha que era de se esperar que a direita brasileira fosse dizer, não, legal, Haddad, então agora vamos fazer funcionar, não sei o quê. Óbvio que vão ser forças de oposição. Está nas ruas já, nesse momento, Joel, fazendo oposição... Não, tá nas coisas é o jeito de dizer, né? Não sei se vão querer parar tudo nesse momento, não sei se aí tá proposta com uma ideia de greve, vai ter movimentos simbólicos de uma esquerda mais convicta. Eu acho que pro grosso da população, a política, essa discussão política eleitoral já cansou. As pessoas querem seguir a vida, querem trabalhar, querem retomar suas relações pessoais e familiares. É isso que tá no coração da maior parte das pessoas. Mas para as alas mais radicais, a esquerda e a direita, isso é uma nova realidade para o Brasil. A política vai estar sempre acontecendo. Sim. Na verdade, para o PT sempre foi um pouco assim, né? Mas agora acho que cresce um pouco a quantidade de pessoas que está nessas alas mais convictas de esquerda ou de direita. Então a política vai estar sempre acontecendo, a resistência, a oposição simbólica ao novo governo, porque o novo governo fica toda hora fazendo manifestações simbólicas também. Então a esquerda vai ter suas respostas no campo dos símbolos e dos movimentos também. E tudo também faz parte da realidade dos números. O que nós temos? Uma eleição clara, justa, em que um candidato venceu, mas se você, por exemplo, somar todos os votos que ficaram com o Haddad, por exemplo, somados aos votos de quem preferiu se abster de alguma forma, ou votando nulo, ou votando em branco, ou não indo votar simplesmente. Muita gente não foi votar. Você tem um número muito grande, a maior parte da população brasileira que não adere automaticamente a esse governo que assume. Exato. Nesses que não foram votar, provavelmente tem muita gente aí que gostava do Bolsonaro também. A gente não pode imaginar que por não ter ido votar a pessoa era contra ele. Muito mais gente que não queria ver o Haddad também. Também, muita gente que não queria o Haddad. Mas uma coisa é fato, a população que não votou em Jair Bolsonaro é muito maior do que a população que efetivamente votou nele. Esperava-se, em algum momento, uma vitória de uma lavada histórica, ela não se concretizou. A candidatura do PT conseguiu crescer aí na última semana, na minha visão, graças a uma militância voluntária, não a campanha enquanto tal, nem o Haddad. Então, quer dizer, o país não foi uma vitória avassaladora da direita. Foi uma vitória confortável, mas que a esquerda conseguiu marcar sua posição, tá aí grande. E no fundo, o grosso da população, acho que mesmo muita gente que votou no Bolsonaro e muita gente que votou no Haddad não se sentia representado, na verdade, por nenhum dos dois. E essas pessoas é que eu acho que querem, mais do que tudo, retomar a vida normal agora. É natural, os movimentos sociais, que são altamente politizados, os partidos de esquerda vão continuar na resistência, nas manifestações e tudo. A direita vai fazer os seus movimentos, as suas ações de apoio e tudo mais. Mas acho que o grosso da população não quer mais
que a discussão política e a discussão quase eleitoral, nesse caso, continue tomando uma fatia tão grande das nossas vidas. A gente quer voltar a viver. Mas por outro lado, Joel, a gente enquanto democracia que vai se solidificando e se fortalecendo, tem um benefício muito grande aí. A parte de qualquer decepção com o resultado que parte da população pode ter, ou a felicidade da outra parte por ter elegido o candidato que escolheu para colocar no cargo, o cargo mais importante, tem um amadurecimento aí que é nítido. Você vê as pessoas discutindo, a gente mesmo aborda política aqui todo dia, mas às vezes tem pontos da política que a gente, como um programa que inclui também o entretenimento, embora estejamos falando de coisas que aconteceram dentro da política, elas na verdade são puro entretenimento. O que fica mesmo dentro da análise é a realidade do que está acontecendo, e a gente conta com você e os outros profissionais aqui da Jovem Pan para analisar e dar um panorama do que você pensa e acredita e a tua opinião, que pode ajudar o nosso ouvinte. Aliás, eu acho que o objetivo é sempre esse, a cristalizar um pensamento, a formar uma opinião a respeito da conjuntura. Eu acho muito positivo que os jovens, eu vi pelas ruas, mesmo em casa, com a família, os parentes, as pessoas pelas ruas com as quais eu pude encontrar, a juventude muito engajada, falando de política e com uma sobriedade surpreendente, a meu ver. Isso é muito legal mesmo. O que eu acho é que não dá pra política, a briga política, a luta política virar o total da nossa existência, né? Olha que curioso o que a gente tá vivendo agora. Uma coisa que você falou da política se aproximando do entretenimento, que muitas vezes hoje em dia o entretenimento está se politizando, você vê artistas se posicionando politicamente, e a política está virando entretenimento. Então, o tipo de cobertura que antes se dava fofoca de celebridades está junto da política também. As pequenas brigas de redes sociais, as intrigas, a política está nisso aí também, ou seja, tudo é política agora. É isso aí. Ô Edgar, agora essa palavra, né, resistência, tem sido muito utilizada desde o primeiro momento pela esquerda, de quando foi anunciada aí a vitória do Jair Bolsonaro. Teve aquela arte que a gente mostrou aqui, né, das mãos unidas, ninguém solta a mão de ninguém. Agora vem essa mensagem do Guilherme Boulos. E do outro lado, da galera que apoia aí o Bolsonaro, tem circulado uma outra mensagem também nas redes sociais que está viralizando, dizendo o seguinte, que resistência, na verdade, é o pai de família que sai às 5 da manhã, põe um marmitex na bolsa, pega um ônibus lotado para ir ao trabalho e vê o governo abocanhar mais da metade do seu salário pelos impostos. Resistência é a mãe que perdeu o filho para a violência e mesmo assim segue tocando a vida, trabalhando e ajudando o próximo. Resistência é o estudante que se esforça, almoça, entre aspas, um salgado de rua para poupar dinheiro e anda com medo de perder para o ladrão o celular parcelado no cartão da tia. Resistência é a moça que foi abusada por um de menor, entre aspas, e continua a sorrir e sonhar, apesar das dores e da impunidade que mantém o seu abusador longe da cadeia. Resistência é essa galera aí. É legal. A primeira parte do tweet do Nando Castro aí, ela poderia ser muito bem estar na boca de um esquerdista, né? E a segunda parte mais alinhado com o que a gente vê, né? Do perfil da campanha, que foi a campanha do Jair Bolsonaro. Vale as duas formas, né, de resistência. Exato. Bom, olha, você pode nos acompanhar em imagens acessando jp.com.br ou assinando o nosso canal, youtube.com/morningshowjp. Paulinha falou no começo do programa, celebramos aqui a passagem por mais de 300 mil inscritos no nosso canal, mas ainda falta a sua assinatura, a sua inscrição. Não esquece de clicar na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa transmissão, beleza? Agora 11 horas, 1 minuto, o horário é de Brasília. Paulinha. Oi, querido. Isis Valverde é o que interessa nesse momento para nosso papo dessa terça-feira aqui no Morning Show. A Isis está prestes a dar à luz e disse que ela e o marido mantiveram o pique sexual durante a gravidez. E aí, Paulinha? A Carvalho primeiro, tá? Eu. Foi assim com você também? Foi, querido. Um grande pique. Eu curti também, viu? Resta saber qual é o pique, né? Olha. Qual é o pique de Isis Valverde? Porque imagina se seu pique sexual é uma vez por mês. Na gravidez, você vai lá uma vez por mês, 9 relações, tá no maior pique, o meu grande pique, né? Não dá pra saber direito qual é o pique aí. Se for 0, né? 0 também é o Continuei pique, no maior pique, 0. Quando chegar na mas, meta, a gente dobra a meta. É basicamente a mesma coisa. Vocês estão com má vontade de entender.
Mantiveram o pique aqui, continuaram mandando bala e tudo bem. É o que dá, é o que a gente quer imaginar, né? Olha, Não lá sei. em casa, nas 4 gestações, nas 3, na verdade, porque a última foi gêmeas, foi tudo bem, rolou. Foi tudo. Mantivemos o pique também. Manteve esse pique. No finalzinho, ali tem umas questõezinhas. umas restrições maiores. Mas então, olha que engraçado, porque a Isa, ela tá prestes a ter bebê. Já tá encaixado o bebê, já tá tudo certo. E nessa mesma declaração que ela deu, ela disse: mesmo com o barrigão, mantivemos o pique. Na consulta, quando a médica disse a criança já encaixou a cabeça, meu marido mudou de cor. Eu falei, para de falar isso perto dele. E aí ela conclui: homem não entende, tem medo de sexo, machucar a criança. Só na cabeçada. Essa foi uma das declarações da Isis Valverde em entrevista à Marina Caruso do Jornal Globo. Não tem nada mais oposto à ideia de sexo do que a ideia do bebê lá dentro. Então são coisas mais que não... um ali no meio da relação, mas olha, tem outras questões também que favorecem a lubrificação, enfim, a libido, mas nós vamos saber com quem entende do assunto, com quem é especialista. Tá aqui com a gente nossa colaboradora, a sexóloga e terapeuta sexual Paula Napolitano. A pergunta que fica, Paulinha, é a seguinte: quais os cuidados que se deve tomar nessa hora, especificamente quando a gravidez já está encaminhando-se para o final, né? E o casal ainda tem uma lenha para queimar ali. Bom dia. Bom dia. Na verdade, não tem muito... Os ginecologistas é que indicam ali se é algum momento de dar uma parada ou não, mas normalmente não tem contraindicação. Aliás, até a relação mais no final ainda propiciaria ali, eventualmente, entrar num trabalho de parto, se já está ali encaixado e coisas do gênero. Mas não tem contraindicação, a não ser que a gravidez teve alguma coisa de risco. Sim. Mas fora isso, é muito mais uma questão do casal. Às vezes a mulher já está se sentindo super... Com pouca dificuldade de se locomover, de se mexer, já tá com cansaço, a ansiedade tá a 1000, e às vezes ela não tá no pique no sentido de se concentrar em outras coisas. Então, às vezes, é mais essas questões que estão aí em jogo, às vezes já não tá mais à vontade, não tem mais posição. É mais essas questões do casal do que propriamente dito algo que vá prejudicar ou não, necessariamente. O bebê continua não sabendo o que tá acontecendo, continua não tendo acesso a tudo isso. Mas de qualquer recebendo forma, né? descargas de endorfina, não sei se é esse o hormônio, Exato, né? então as descargas se a gente boas, tá curtindo, né? Exatamente, é isso que é legal. Às vezes o casal pensa, mas ele sabe... Bom, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele sabe que tem uma intimidade legal entre os pais, que tem uma liberação de hormônios positivos ali, se tiver sendo uma coisa boa e tal. Então tem toda uma vibe gostosa, O bebê né? goza junto com o casal. Nossa, Edgar indo além, O bebê né? tem o prazer, o bebê tem o prazer com os pais ali, né? Que estão ali tendo um Libido momento de vida, né? Libido de vida. satisfação, de energia boa, sendo trocada ali com amor. O bebê entende essas coisas, Paulinhas. Olha, a satisfação Paulinhas. eu posso dizer que é maior. Ah lá, Vini, vamos lá. Você que passou por isso Como é que é, recentemente, como é que é? A satisfação é maior. Do casal, você tá dizendo. Do casal, claro. Sim. Né? O pique é maior mesmo também. A vontade, o desejo Nossa, é maior. Vini, revelações, Foi uma experiência boa. Isso... Obrigada, a gente... É A oversharing. gente teve aqui aquelas 3 coisas. exemplos de casos de pessoas que mantiveram o pique, que o pique ficou legal e tal, mas Mas tem tem outro lado também... também. Não, eu outro tive lado, períodos né? que eu fiquei muito mal. Começo de gravidez, quando E a nas mulher duas passa mal. mudou, Paulinha? Foi muito diferente. A minha primeira gravidez não tive problema nenhum, tava super apta, só tive muito sono. Mas na segunda, durante 4 meses, eu passei realmente muito mal. Então, imagina, né? Passando mal, sexo, nem pensar. Então, foi um começo de gravidez onde eu não queria nem trocar ideia com as pessoas. Tem até uma foto minha no Natal que é muito, resume a cara, assim, tipo, gente, não quero falar com seres humanos, estou passando mal. Mas é isso, eu acho que também são diferentes fases. No final tem mesmo essa coisa de estar muito pesado, de estar Não ter cansada, posição. Tem umas ansiosa, posições né? que é bom evitar, né? Na verdade, tem Machucar a posições que barriga. são mais, Indicadas, isso, né? que são Mais mais fáceis. confortáveis. Então, principalmente quando a barriga tá muito grande, a posição de conchinha ali de ladinho costuma ser uma posição mais favorável para não estar
né, se sentindo desconfortável. Agora, é importante para as mulheres que estão passando por uma gravidez e não estão sentindo esse pique, que não se sintam culpadas, né? Porque é isso, cada mulher passa, tem mulher que às vezes o pique dá uma aumentada, tem mulher que o pique diminui completamente, porque é uma mudança hormonal muito grande. Tá atrelado, obviamente, a hormônios, a descarga de hormônios ali. Exatamente. E tudo isso que a Paulinha tá falando, se eu tô passando mal, se eu tô vomitando, se eu tô tendo azia, se eu tô... Não dá. Tá no clima, né? Não tem clima. Não rola. Se afasta, né? um pouco. Então, só que também tem as questões emocionais que influenciam muito. Então, as crenças que você tem a respeito de sexo na gravidez vão influenciar diretamente também. Então, se eu já venho com uma crença de que não existe desejo na hora quando se engravida, provavelmente eu vou estar influenciando para que meu desejo baixe. Se eu já acredito nisso, eu já vou nem beijando muito, eu já vou nem me trocar na frente do meu marido, qualquer coisa no sentido. Agora, então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as crenças que a gente tem e com as coisas que a gente acredita na gravidez. Tem que fazer tudo por mim, ou não existe desejo, ou existe desejo demais, ou o homem não vai querer. Então, essas crenças a gente precisa estar sempre atento e questionando para o casal, para aquela pessoa. E, de novo, aquela coisa, estamos estimulando, porque o desejo não vai surgir muitas vezes do nada. Então, eu tô continuando a namorar, o casal tá continuando a namorar nesse sentido, porque senão o desejo não vai aparecer mesmo, assim, né? Como as disposições para o sexo e outros fatores que acompanham um casal pelas características da pessoa, exato, fora de um momento de gravidez, essas diferenças, elas acompanham no caso da pessoa estar grávida. Não é para pensar, tá grávido, tem sempre a libido lá em cima. Exato. Pode variar. Agora o Joel está pipocando aqui, curioso para perguntar. Joel, por favor, faça a sua indagação à nossa terapeuta sexual. Você, por exemplo, você tem dois filhos? Dois filhos. Como é que foi para você? Conta pra gente. Não, foi boa a experiência durante a gravidez, assim, realmente não... Acho que exige um pouco mais de cuidados ali, não sei, especialmente no fim da gravidez, né? Mas foi bem, assim, o desejo continua existindo, né? Isso não para de ser. Eu sempre tive a dúvida, assim, porque o risco de encostar, só a ideia de encostar ali no... Eu lembro da piada do Rafinha Bastos. Cabeçada. Só a ideia de encostar ali realmente é uma coisa que acho que pro homem dá um negócio, mas não, peraí. Na verdade, assim, o bebê ele fica pra dentro do útero, exato, né? O útero fica fechadinho. Então, essa questão, ela não existe. É quase remoto, né? A não ser que é isso, né? O bebê já tá encaixado, já tá acontecendo uma dilatação aí, né? Mas daí a mulher provavelmente não vai acontecer nada nesse momento. Ô, Vini, sabe aquela jogada clássica do futebol, que o cara da intermediária lança aquela bola em diagonal na área e o cara dá uma casquinha na bola? É mais ou menos isso que acontece. Mas você sabe que uma das coisas que pode acontecer durante a gravidez, na verdade, não é nem a mulher perder o desejo, é o homem perder o desejo. Por causa disso? Né? Opa! Então, por essas questões, às vezes o medo, dessa isso coisa de agora somos pais, agora você é mãe, o corpo mudou. Mas dá uma encaretada, mãe, assim? uma santidade. Entra numa coisa mais psicológica, né? Não é racional, não é assim, não vou transar com a minha mulher, mas entra numa coisa assim, eu não sei, eu não consigo. Eu chego lá, não consigo, é estranho. A explicação normalmente quando eles vêm é essa. Então também pode acontecer disso, do homem começar a achar estranho, aí vale muita conversa, às vezes até procurar o psicólogo mesmo para ajudar nesse processo, porque aí justamente são crenças de aí a mulher fica divina, aí muda, né, nesse sentido. Mas tem o outro lado, também tem o fetiche, não tem? Tem gente que gosta, esse fetiche com a mulher grávida. Mas se a gente fosse comparar, a gente tem mais homens que têm essa dificuldade de se relacionar com a mulher muitas vezes quando ela tá grávida do que o fetiche. Se a gente fosse comparar uma coisa com a outra. A gente vê mais frequentemente. E a gente vê isso até em coisas simples. Depois que casou, muitos homens também baixando a libido nesse sentido do tipo, parece que não é mais a mesma coisa. Essa ideia do ser namorado e ser casado também dá uma impactada nas crenças que a gente tem a respeito disso mesmo, né? E na mulher também, nessa questão de muitas vezes entrar numa baixa de hormônio, entrar numa preocupação positiva até, mas com essa gravidez, de entrar nesse processo consigo mesma, desse novo corpo, de também estar se achando não tão bonita, com o corpo não tão bonito. Então, tudo isso o casal precisa ajustar, precisa conversar, como é que eu tô me sentindo, como é que é, você tá se sentindo bem,
qual forma que a gente pode adaptar para talvez não vai estar totalmente com a luz se o casal não tá se sentindo à vontade. Conversar é sempre a melhor solução. Não, e lembrando, Paulinha, que não é só gravidez 9 meses, né? Depois tem todo esse processo do bebê nascer, do pós-parto, da amamentação, que são coisas que também mexem com os hormônios e que acabam também mexendo com a vida sexual do casal, né? Sim, ainda mais porque a mulher tá com a liberação da prolactina na época da amamentação, então hormonalmente muda bastante coisa. E a coisa básica de praticamente não dormir, né? De toda a ansiedade, de toda a novidade. Tudo isso influencia diretamente no desejo. Olha, na tem um libido, ouvinte né? aqui nosso, o Tiaguinho, de São Bernardo, onde eu moro também, dizendo que com ele é o contrário. Que quando a mulher dele estava grávida, o desejo dele aumentou. Uhum. Acontece isso também? Acontece, que é até um pouco desse que o Edgar falou, às vezes, desse fetiche. E entra numa coisa até de intimidade. É como se assim, nossa, agora a gente tá tão íntimo, agora é uma coisa nossa de verdade, que às vezes o desejo aumenta. E a própria coisa do seio aumentar, o seio é um fetiche de grande parte aí dos homens, então a coisa do seio aumentar, então tem essa coisa hormonal e de saber ali que estão numa relação, pode aumentar sim. É por isso que a gente fala assim, não tem regra, pode tudo. E aí é que o casal precisa ajustar para que ambos estejam ali numa sintonia legal, né? Paulinha, eu li uma vez não sei se é verdade, você comente se é verdade ou não, que antigamente, quando nos casais, era mais comum que a mulher perdesse o interesse e as dificuldades na relação sexual viessem mais porque o desinteresse da mulher. Mas que hoje isso estava mudando. E hoje é mais comum os homens serem a fonte do desinteresse. É verdade isso? Olha, eu não li nenhuma pesquisa que falasse isso, mas pode fazer... Me faz um sentido quando eu penso nessa questão de que antes, de alguma forma, o homem... o sexo era pro prazer dele, de alguma forma, né? Então, ele continuava, independente do que a mulher tá, né? Ele seguia muito mais o prazer, o instinto e tá ali, pronto, é a necessidade dele que tá sendo satisfeita. E hoje em dia mudou um pouquinho essa questão, né? Então, a forma de ver, a forma de enxergar. Agora, o sexo não é só mais pro prazer dele, é o prazer da mulher, mas será que ela tá tendo também? Não tá. Então, eu acho que mudou um pouco a forma de enxergar, isso influencia no resultado também, né? E a própria mulher também de saber que ela pode demonstrar que ela não tá com prazer, por exemplo. Ou ela poder dizer, por que não? Por que eu não posso continuar sentindo prazer? Então, estão mudando os papéis sociais e aí a forma de se relacionar também muda. Ô Paulinha, qual é a influência religiosa dentro disso? Dentro da crença religiosa? Porque, vou puxar lá no livro Sapiens, por exemplo, lendo lá, os neandertais, os caras, né? Ele poderia procriar com várias fêmeas. As fêmeas também tinham vários parceiros e o único objetivo era a procriação. Certamente aqueles sujeitos lá das cavernas, eles também tinham prazer. Sim. O prazer que eles sentiam, se não é igual ao que a gente sente hoje. Nada leva a crer que seja diferente, que tenha sido diferente na época deles. Enquanto esse julgamento moral, essa ética religiosa, essa questão dos dogmas, enfim, influencia no que a gente está falando aqui? Muito, né? Tanto que não é à toa que a gente tem várias mulheres, por exemplo, que não conseguem chegar ao orgasmo ou que não têm desejo porque tiveram uma educação sexual mais repressora, onde não pôde falar sobre o assunto, onde ainda se entende que é algo meio errado, é feio, fecha as pernas, esconde isso aí, não toca e assim por diante. Então, toda essa repressão psicossocial, histórica, religiosa, isso influencia diretamente ou indiretamente no desejo, na libido e na forma como você interpreta o prazer. Porque o prazer, ele tem o prazer instintivo, químico, Sim. biológico, mas tem o prazer psicológico, a forma como você vive esse prazer também. Falado. Olha, ouvimos aqui Paula Napolitano, colaboradora do Morning Show já de tempos, terapeuta sexual, falando aqui com a gente sobre a libido na gravidez, motivada pela frase, pelo depoimento de Isis Valverde, que tá para dar à luz e disse que Tá mantendo a forma, o pique. Mantendo o pique. Com o marido. Obrigado, Paulinha. Para saber mais? Obrigada. Para quem quer saber mais, pode acompanhar no Facebook psicóloga Paula Napolitano. Falado. Agora 11h21, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha. Como está a nossa hashtag Bolsomoro? Temos aí diferentes opiniões, Edgar. Abner Videira disse, hashtag Bolsomoro, se for confirmada a indicação, o que vai ter de ciumeira por outros magistrados não está escrito.
risadas dessa inveja que o pessoal vai ter. Ele colocou Só aqui. para ficar claro, Paulinha, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou ontem que pretende indicar o Moro pro STF ou convidá-lo para assumir o Ministério da Justiça. E é isso que a galera tá comentando aqui no Twitter com a hashtag Bolsomoro. Reinaldo Soares diz: Sérgio Moro tem papel mais importante onde ele está do que em um ministério ou no Supremo, onde será apenas mais um. Na primeira instância, ele faz a diferença. E aí tem também a Thaís Fernandes Brescancini, que diz, hashtag Bolsomoro, queremos Moro no STF. Se isso acontecer, o Bolsonaro mostra que veio trazer justiça neste país. Precisamos de mais Moros pelo Brasil. Aí, olha aqui, as pessoas também mandaram mensagens pra gente pelo WhatsApp. Vamos ver o que disse o ouvinte do Morning Show. Bom dia, pessoal do Morning Show. Jackson de Osasco. Eu acho que seria super bem-vindo o Moro. Ou no STF, ou no Ministério da Justiça, tá? Não só ele, como todos os outros juízes que seguem a linha do Moro. Porque o que a gente precisa é fazer uma limpeza em tudo, principalmente no STF, com saída de Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski, todos esses que só depõem contra a República, soltando pessoas corruptas, né, fazendo julgamentos a Deus dará de acordo com os interesses dessas pessoas. Então, não só Moro, como Bretas e todos os outros mais, ok? Muito bom dia, Morning Show, Jovem Pan. Acho que, na minha opinião, o juiz Sérgio Moro ele não aceitará o convite do presidente Jair Bolsonaro, porque ainda a Lava Jato está em andamento. Eu acho que ele é um juiz de uma coerência grandiosa. Eu acho que ele não vai querer misturar as coisas. Eu acho que ele tem muito mais autonomia sendo juiz do que um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Hashtag Bolsomoro. É uma visão, né, desse ouvinte, né, Joel, também, né, da parte do Moro. O Moro é uma peça essencial da Lava Jato. Ele saindo dela para ocupar um cargo ou no governo federal ou no Supremo, a Lava Jato pode ser um comprometido em parte. Não acho que acabaria, mas ele tem sido uma peça muito importante aí. E agora na coluna da Mônica Bergamo, ela disse que tentou entrar em contato com o Moro para ver se tinha algum comentário. Ele não quer se manifestar, falou que vai ficar devendo, não quer emitir nenhum tipo de comentário agora sobre essa possível indicação, Edgar. Bom, olha aqui, a gente vai finalizando o Morning de hoje, lembrando que você pode nos acompanhar em imagens lá no nosso canal, no YouTube são mais de 300 mil inscritos, mas falta a sua inscrição, vai lá, inscreva-se, clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa transmissão ao vivo. E assim a gente termina mais uma edição do Morning, prometendo voltar na programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10 da manhã. É isso. Temos vencedor, viu? Ah, é? Tava com saudades ou não? Ô, Gabi. Você falando aí sobre o seu desempenho, coisa maluca, hein? Coisa doida. Vamos lá, Gabi. Vencedor é o Jackson de Osasco. Aí, vai estar aí no feriado ou não? Vou. Eu te ligo, então. Vem comigo. É isso aí. Gabi e Gabriela fechando o Morning de hoje. Beijo.